por conta disso, porque o Gemini está sempre com informações atualizadas, o ChatGPT não. Tem essa diferença. Eu vou usando dessa forma. Quando eu quero criar roteiro, quando eu quero gerar postagem para o Instagram, aí eu ainda uso tudo o ChatGPT, eu não uso o Gemini para isso, entendeu? Agora o Gemini eu uso muito nessa questão de vínculo com o Google Drive e a geração de imagem. Acho que o GPT ele pega o banco de dados dele é alimentado pelo próprio consumidor, né? Sim, e o Gemini não. É atualização sempre constante. Mais assertivo. Quando você quiser, de repente, até fazer alguma pesquisa, alguma coisa, ao invés de você pesquisar no Google, você já pesquisa aí no Gemini, né? Eu trouxe até para vocês entenderem aqui, olha a diferença que cada um gera de imagem, né? Então a gente consegue ver que o Gemini entrega uma melhor opção. Então, para gerar imagens, a gente tem o Gemini por conta do Nano Banana. Então aqui a gente tem um prompt para vocês entenderem. Imagem seamless de pedras de jardim. O que significa isso? Imagem casada, repetível, que não vai ter emenda quando a gente jogar, por exemplo, no nosso 3D. Né, do quem usa SketchUp, Mob, Revit, seja qual for o software que vocês utilizarem. E aí eu coloquei as especificações desse revestimento, né? Jardins arredondadas em tons de bege, estilo realista, pedras naturais em tamanhos variados, com superfície suave, sem elementos adicionais, para uso de textura repetível. E aí o Gemini ele entregou ali uma melhor opção. Então, o que acontece? As ferramentas, as IAs, elas fazem as mesmas coisas. Então, o Gemini faz a mesma coisa que o ChatGPT, eles fazem, só que a entrega que cada um dá é diferente. Por isso que é legal a gente realmente ir entendendo a fundo o que aquela ferramenta entrega, para na hora que a gente for escolher a melhor, né? Então, por isso que eu ainda prefiro o ChatGPT para texto, porque eu sei que ali ele desenvolve algo melhor em questão de criatividade, tá? Pode passar. Vamos falar aqui sobre render com IA, né? Eu não vou aprofundar nesse assunto hoje de render com IA, nem de animação com IA, porque isso vai ficar para os próximos 2 encontros que vocês terão. E aí a gente consegue ver de forma mais prática e aprofundada sobre isso. Mas só para vocês entenderem, né, a questão de render com IA, gente, é só a ponta do iceberg do que a inteligência artificial pode fazer pela gente, né? Porque a IA vai muito além de render com IA. A gente tem fluxo de trabalho otimizado, impacto visual, vídeos, animações, revisão, a gente pode revisar o projeto, né? Estudo de projeto, ganho de tempo, geração de imagem de referência, como a gente viu, né? Atendimento ao cliente, briefing, vendas, captação. Então a gente vai muito além de render com IA, tá? E através dessa questão da imagem renderizada com IA, é importante que a gente tenha alguns conhecimentos que vai só além de tirar um print do sketch, mas entendimento de fotografia, de enquadramento, de luz, de sombra. E isso faz diferença na imagem que você gera. Então, por isso que às vezes vocês se questionam, nossa, mas a minha imagem com IA não está ficando tão boa quanto a sua. Mas por quê? Por conta da narrativa, por conta do conhecimento. Né? Então, eu aprendi técnicas de fotografia, né? E eu trago essas técnicas de fotografia para os meus alunos. Então, no próximo módulo de render, a gente vai ver sobre isso. De qualquer forma, aí pode passar também. De qualquer forma, eu também trabalho, né, há algum tempo com renderização, então isso também traz a diferença dos resultados que a inteligência artificial dá. Porque eu uni toda essa técnica de fotografia, técnica de renderização, e desenvolvi um método para gerar essas imagens de forma consistente e realista. Então aqui, gente, é só para vocês entenderem. Eu criei uma GPT personalizada, a Ariel, tá? E aí o que ela faz? Ela vai fazer uma leitura da imagem de forma completa e vai dar todos os parâmetros de fotografia. Então a ideia não é gerar um render, a ideia é gerar uma imagem que pareça foto. Então toda a estrutura de prompt aqui, ó, fotografia arquitetônica, interna, hiperrealista, a câmera, o ângulo da câmera, a abertura de lente, tudo isso
A Ariel já dá, mas no próximo módulo a gente vai ver com profundidade sobre essas questões, né? Então, o que vocês podem ver? Um print do SketchUp, mas pode ser de qualquer software, pode ser Prolog, Revit. A gente consegue um render realista com consistência, sem nenhuma alteração, e a gente consegue também close-up, porque a Ariel vai dar a ideia de close-up para a gente gerar essas imagens. Essas imagens podem ser geradas no Gemini, só que o Gemini ele vai te dar uma imagem por vez. O FreePic você consegue gerar 10 imagens de uma vez, tem um espaço de trabalho só daquele projeto, a gente tem mais vantagens com o FreePic. O FreePic, na verdade, ele é um hub de IA, então você tem diversos motores de IA dentro do FreePic. Então você gera imagem, melhora imagem, gera vídeo, faz clone, faz diversas questões. Ele está muito intensivo. O FreePic é um site antigo que a gente pegava imagens, né? Só que hoje ele virou um hub de IAs. O que tem dentro do FreePic? Diversos motores de IA. Então tem Kling, tem VO3, tem Nano Banana, tá tudo junto dentro dele. Tem pacote que tem um monte? Isso, é um pacote com várias IAs ali dentro, podemos dizer dessa forma. Mas o FreePic é uma ferramenta. É uma ferramenta. Uma ferramenta que você acessa ali pela internet mesmo, né? E você tem acesso a essas IAs dentro. É uma das que mais está compensando hoje fazer assinatura. Então aqui eu trouxe um outro exemplo. A gente tem o print do SketchUp, depois a imagem no Nano Banana com inserção de figura humana, tá? E aqui, além disso, a gente pode, por exemplo, para quem ainda usa AutoCAD, para quem ainda usa Croquis, né, e quiser ganhar tempo, a gente também pode usar a minha assistente Ariel, que ela também vai gerar um prompt para transformar 2D em 3D realista. E aí é só a gente especificar realmente os materiais que a gente quer para aquele projeto, tá? Reforma, se você tiver uma foto da casa do cliente inacabada e você quer fazer uma reforma e você não quer perder tempo modelando aquele projeto, trazendo umas ideias simples inicial, vocês podem pedir também para gerar esse prompt especificando o que você quer de reforma, e aí essa imagem depois a gente gera lá no Nano Banana. Então a gente usa o ChatGPT para ele gerar um texto, imagem não, tá? Não que ele não faça, ele faz, só que não é tão bom quanto Nano Banana. Tá? Então aqui mais um exemplo também com inserção de figura humana. É fácil de usar o Nano Banana? É, muito fácil. É fácil. É tudo muito fácil. O negócio é encontrar um método que vai te dar resultados bons, entendeu? Por isso que eu desenvolvi esses GPTs. Ao invés de ficar escrevendo toda vez manualmente, só jogo um print e ele já me dá o copy-copy, tá? Lógico que é importante revisar, porque não é pra gente confiar também cegamente no que a IA está entregando. Revisa, copia e cola lá para gerar a imagem. Esse Ariel que você criou seria um conjunto de prompts, é isso? Na verdade, o Ariel é um assistente de GPT. Ele fica bem no cantinho assim do chat GPT, onde você clica nele, aí ele já está todo configurado para te dar essa resolução. Essa resolução desse caso, né? Posso usar o Ariel no Nano Banana? Você pode usar o Ariel no chat GPT, mas em algum momento eu desenvolvo ele para os outros também. Porque o chat GPT ele entrega texto melhor, tá? E aqui está uma estrutura do FreePic para vocês poderem entender. Então, o que eu faço? Eu pego o print do SketchUp, coloco lá no FreePic, tá? Pego o prompt que a Ariel me deu e peço para ele gerar as imagens, que é o que a gente vai ver na aula de renderização com IA, né? Peço para gerar as imagens e aí ele me dá diversas opções daquela mesma imagem. Se o Gemini, por exemplo, Gemini você coloca lá, manda fazer, ele vai te dar uma. Se aquela uma não ficou boa, você tem que gerar outra. E aí vai ajustando. Aqui não, aqui ele já te dá opções e você vê qual que ficou melhor. Tá? Essa limitação de imagem? Depende do plano. Se você fizer o plano, se eu não me engano, está R$180. Esse plano é ilimitado, então você gera imagens ilimitadas por mês. Então vale muito a pena. Se a gente for parar para pensar, a assinatura do V-Ray, a assinatura do Inkscape é muito mais caro
do que R$180 por mês, né? Então, vale a pena, fora que o tempo de render é em segundos. Então, compensa muito, se a gente for parar para pensar, né? Não estou excluindo os renderizadores tradicionais, eu ainda uso, porque o renderizador tradicional, ele é certeiro, ele dá um tiro só e acerta o alvo. A IA não, a IA ela dá vários tiros e em algum momento ela acerta o alvo. Se eu falar para vocês que não muda uma coisa ou outra, eu estaria mentindo. Na maioria das vezes, eu consigo consistência, eu consigo imagens sem alteração. Mas muda, ainda muda, tá? E faz vídeos também ou só? Faz vídeos também. Dentro do FreePic você tem um hub é um hub mesmo, com várias IAs. Então tem Kling, tem VO3, tem tudo incluso dentro dele. Ao invés de assinar diversas IAs, você pode assinar só o FreePic, por exemplo, tá? Então aqui mais um exemplo de render com IA, só que com inserção humana também em movimento. Uma pergunta, você está pegando a imagem sem renderizar, certo? Do SketchUp e tudo mais. Aí, por exemplo, a IA, ela não vai renderizar essa imagem, ela vai reconstruir essa Ela imagem. vai reconstruir de forma que pareça uma foto realista. Só que às vezes ela buga um pouco e... É o que eu falei. O renderizado tradicional ainda dá um tiro certeiro e você não... Exatamente. Agora IA vai mudar, mas vocês conseguem ver que todas essas imagens aqui não teve alteração de projeto. E foi de primeira, por conta do método, por conta do prompt. Então a Ariel, ela dá um prompt completo sobre aquele projeto. E aí eu vou revisar, se algum material estiver incoerente, eu vou alterar aquela escrita. Né? E ele vai me dar um prompt inicial com relação ao fotorrealismo e um prompt final ali também com os prompts negativos, que é não alterar o enquadramento, não alterar a arquitetura, manter de forma fiel os materiais. Então isso tudo faz a diferença na hora de gerar a imagem. A Ariel gera um prompt a partir do print do... Isso, a minha Ariel ela gera um prompt a partir do print. Esse prompt eu copio e jogo ou no Gemini ou no FreePic, tá? O GPT vai andar junto com os outros. Então, aí que é interessante você ter a mesma estrutura de prompt, para manter essa consistência, entendeu? E o FreePic é interessante por isso, como é o mesmo space, ele vai manter essa consistência de imagens dos ângulos, entendeu? Bom, e aí falando sobre o GPT personalizado, pode falar. Uma pergunta sobre o FreePic. Um ângulo por vez ou eu consigo botar vários ângulos dela? Você consegue colocar vários ângulos dentro do Space. Aí você tem uma funçãozinha lá dentro que é gerar imagem com nano banana. Aí você coloca todo mundo para gerar de uma vez. E aí 10 de uma vez de cada uma. Então é fantástico. Fantástico. E aí sobre o GPT personalizado, né? Então, por exemplo, eu já criei diversos GPTs para mim. E é interessante que vocês também criem GPTs para vocês. Né? Então, por exemplo, eu tenho GPT Ariel, que gera imagem, a Gênia Visual, que gera vídeo, Insight Arc, que lê o briefing do cliente. Isso tudo eu desenvolvi com o meu repertório, o meu conhecimento. Significa que eu escrevi tudo sozinha? Não, eu usei a própria IA para me ajudar a escrever. Então, no próprio chat GPT, o que eu fiz? Pedi os parâmetros de câmera, pedi os parâmetros de lente, de luz. E aí, todo esse conhecimento, todos esses arquivos, eu criei um GPT personalizado. Então, a gente pode usar o GPT para revisar projeto, para poder falar, de repente, vocês vão supor que vocês têm demanda muito alta e vocês não conseguem ficar, de repente, no WhatsApp respondendo, ou no Instagram respondendo as pessoas. Crie um GPT personalizado com a linguagem de vocês. Coloquem documentos, arquivos que leem ali a sua personalidade. E aí, de repente, você pode delegar essa função para alguém, fazer esse papel ali de social selling, né, de conversar com as pessoas no Instagram, exemplo, mas conversar como se fosse vocês. Não vai ser a própria pessoa. A pessoa que foi delegada para essa função vai lá no GPT de vocês, né, personalidade de vocês, pega uma resposta e começa a fazer essa função também. Porque tem coisas que a gente vai deixando passar batido, mas a função de um social selling ali também no Instagram é importante. Que é manter esse relacionamento com pessoas que vão chegando ali para vocês, né? Então, o GPT personalizado, ele é importante para diversas coisas, incluindo feedback de material.
Quem trabalha muito com normas técnicas, cria um GPT, hospeda a norma técnica, vai lá, joga o projeto, pede para o GPT uma solução, uma revisão, um novo layout, uma sugestão. Aí vocês podem configurar da forma que vocês quiserem. O GPT, essas personas aí que você criou, eu sei que dá para fazer isso, mas eu não sei como faz isso. Então você vai falando, sabe quando você vai para um lugar que você nunca foi, e aí você fala, vira direita na farmácia, vira esquerda, estou tentando entender isso. Essas pessoas ali que você criou, você diz que essa pessoa é uma especialista em tal coisa. Isso, uma especialista. E você descreve mais ainda? Descrevo, eu coloco dentro desse GPT arquivos, documentos, conteúdo, que seja um livro. Quanto mais informação relacionada àquilo que você quer, melhor. E esse é o pago? Você pode fazer no gratuito, mas o gratuito é limitado. Toda versão gratuita de tudo é limitado, gente. A inteligência dele é limitada ou a quantidade de Não, a quantidade de gerações que você vai ter ali no dia. É a mesma. É a mesma, só que você consegue perceber que o gratuito ele te entrega menos. Dá pra ter essa percepção, tá? Realmente. E assim, gente, no fim das contas, vamos supor que, sei lá, que vocês paguem R$300 no mês de inteligência artificial. Ainda é mais barato do que fazer coisas que demandariam mais tempo. Entendeu? Então aqui, ó, questão do GPT, personalizado. O que você faz? Você coloca o nome, você coloca a descrição, o que aquele GPT faz, e você dá as instruções para esse GPT. Que instruções? O que ele vai fazer, o que ele vai entregar, como ele vai se comportar, tom de voz, como ele pode falar. Você instrui ele da melhor forma possível e você coloca aqui o conhecimento. Então você faz um carregamento de arquivos dentro desse GPT. Né? E aí você vai desenvolvendo os seus próprios assistentes. Né? Então, aonde está isso dentro do GPT? Dentro do GPT. Dentro do GPT, lá em cima tem assim, meus GPTs. Aí clicando lá, no cantinho direito vai ter novo GPT. Aí você desenvolve. Esse conteúdo que você está apresentando pra gente vai ter acesso? Esse slide não. Tá. Mas eu tenho 2 surpresas no final para vocês. Vocês vão gostar. Aí, a Ariel está aí dentro. A Ariel da surpresa? Não, a Ariel que você está dentro. A surpresa na próxima. Na próxima a Ariel tá e na outra a Gênia Visual vai estar. Nem falei isso, mas vai estar aí de surpresa nas próximas. Hoje a gente vai ter no final um e-book, um guia de inteligência artificial e a gente vai ter também um sorteio da minha comunidade. E aí depois eu explico o que é a minha comunidade, né, para vocês entenderem aí o que vocês vão estar ganhando nesse sorteio, tá bom? O que a Gênia Visual faz? Tá? A Gênia Visual, ela é uma GPT que eu criei que desenvolve um monte de coisa. Ela faz um monte de coisa. Ela faz roteiro de vídeo cinematográfico, vídeo editorial. Ela cria imagens, prompts de imagens conceituais. Ela cria prompts de imagens de textura. Ela faz um monte de coisa. Ela tá mais completinha. Né? Ela cria realismo, pessoas no vídeo de forma realista. Né? E o principal dela é a direção cinematográfica inteligente. Então ela tá ali dentro toda personalizada, com movimento de câmera, como que a câmera se movimenta. Você não vai precisar ficar pensando nisso, ela já está entregando esse movimento. Qual é a câmera que eu vou usar? Ela já está entregando esse conhecimento. E a Ariel, ela é única e exclusiva para gerar os prompts, para gerar imagem realista, né? Foto realista a partir do print. Então ela basicamente entrega isso, o prompt do print para gerar imagem realista. E você não tem que ficar se preocupando em estruturar esse prompt. Eu trouxe aqui um outro exemplo de prompt completo para ChatGPT. Eu, por um tempo, também ajudei diversos alunos na formação de TCC e de TFG. E as últimas alunas que eu tive, eu usei muito o ChatGPT, né, para poder ajudar essa aluna. Porque a faculdade acaba deixando muito a desejar nessa questão de orientação de TCC. Então, eu sempre tive muita procura para isso. E aqui, o que é interessante na hora de vocês estruturarem um prompt? Quem é o especialista? O especialista é o arquiteto, especialista em centro cultural. Então, eu tenho especialista. Qual é o outro ponto importante? O contexto. Qual é o contexto desse projeto? Coloca as informações desse contexto. O objetivo.
Qual o objetivo que eu quero ali nesse estudo ali dentro desse prompt? A intenção e a visão, lista de entregáveis. O que é que esse GPT vai te entregar? Né? Ele vai me entregar ideias, conceito, partido, vai me entregar imagens de referência, vai me entregar programa de necessidade. O que eu quero que ele me entregue? E o tom de voz, né? Que tanto que aqui eu coloquei o tom de voz para ser poético e técnico. Então ele vai te entregar também com aquele tom de voz. Então aqui eu tenho toda essa estrutura, né? Pedindo todo esse projeto dela, que era um centro cultural, tá? E a partir disso ele me gerou um conceito. Então eu só falei para ele que eu gostaria que meu conceito fosse a partir de uma pedra natural. E aí ele me gerou o conceito, ó, inspirado na suavidade, no silêncio das formas naturais, o projeto nasce da contemplação de uma pedra moldada pelo tempo, assim como a natureza esculpe lentamente a superfície. Então a proposta se desenvolve como um volume orgânico que se encaixa com leveza no terreno, respeitando o seu contorno e se abrindo ao entorno. E aí vem a forma fluida, e aí todo o desenvolvimento ali, né, com relação à forma. E a partir disso, o que eu pude gerar? E aqui eu usei o próprio GPT, não cheguei aí para o Gemini. Evolução de forma dentro do próprio terreno. É um projeto da cliente? Ainda não, mas aí ela já extraiu um início ali que ela poderia levar mais tempo desenvolvendo. Moodboard do material, então a gente pode pedir para gerar um moodboard daquele material, da materialidade do projeto. E aí eu trouxe para vocês uma estrutura, né, de prompt que a gente precisa ter quando for gerar as imagens conceituais. Então, a partir daquele conceito, eu gerei essa imagem conceitual. É um projeto da cliente, da aluna? Não, mas já é uma inspiração para ela desenvolver o projeto dela. Então, o que a gente precisa ter de estrutura do prompt para a imagem conceitual? Eu não preciso mais ficar pensando nisso porque a Gênia Visual faz, mas só para vocês entenderem. O estilo e o tema, então é um centro cultural com estilo contemporâneo. Né? Materiais, material de pedra, material natural, mobiliários e louças. Aqui no caso não tem, mas eu poderia especificar, por exemplo, a vegetação. Né? Iluminação, decoração, no caso não tem, mas se for projeto de interiores, vai ter. A composição fotográfica, o tipo de câmera e o tipo de lente, que é o que a gente vai aprofundar no próximo módulo, e a atmosfera, se é golden hour, blue hour, overcast, ensolarado, isso é importante para a geração das imagens, tá? Então eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem, ó. É exatamente aquele início de tudo, né, da evolução de forma, do conceito. Peguei o prompt, vamos para o Midjourney. Centro cultural conceitual inspirado na etimologia indígena de Itaipu, que significa a pedra que canta. Arquitetura orgânica inserida em um cenário tropical litorâneo, simbolizando transformação, memória e expressão artística. O espaço integra elementos de pedra, madeira, água e vidro com linhas fluidas e abundante luz natural. Projetado para a criação comunitária, exposições, música e performance. Valoriza a permeabilidade e a acessibilidade pública, o caráter democrático do espaço. Enraizado na natureza brasileira, com materiais texturizados, raiz cultural e forte integração com o contexto local. Luz solar quente, tons terrosos, superfícies refletivas e uma atmosfera acolhedora. Então ele gerou essa imagem conceitual lá no Midjourney, mas poderia gerar, gente, em qualquer outro lugar, tá? Gemini, Cria, próprio ChatGPT. Mas vocês vão ver que cada um entrega de uma forma. E o Midjourney, nesse contexto, é melhor, tá? Então, o ChatGPT, a gente pode pedir para criar diagramas conceituais. A gente pode pedir para transformar uma imagem numa planta humanizada, tá? Então, se você tem um print, crie uma planta humanizada, renderizada, mantendo fielmente a estrutura e o layout existente, sem alterar paredes ou proporções. Então, a gente realmente pede aquilo que, né, a gente quer que ele entregue. Preservar as dimensões, as proporções originais da imagem, como o piso de madeira, em todo o projeto, exceto o banheiro. Banheiro com piso de cimento.
Móveis cleans, claro, dando contraste. Alvenaria pintada de cinza, mas eu acabei pegando a imagem da alvenaria branca. O que a gente pode pedir também? Às vezes vocês entregaram um projeto para o cliente, só que ele pediu alteração do revestimento. Acontece. Ao invés de renderizar de novo, fazer tudo de novo, vocês podem pedir para alterar apenas o revestimento, né, azul da parede principal para um tom de verde musgo, mantendo o mesmo padrão vertical e textura. Substitua o quadro com imagem do mar por um quadro com folhas verdes, no mesmo tom do novo revestimento. Se vocês quiserem, pode inclusive fazer o upload junto do revestimento, upload junto do quadro, e aí vocês podem escrever assim, revestimento da foto 2, quadro da foto 3, aí ele vai seguindo essa coerência, tá? Então, preservar o enquadramento, proporção, estilo e iluminação original. O resultado deve parecer uma fotografia realística, com foco nas trocas sutis e elegantes solicitadas. Uma coisa que eu faço muito, isso eu faço muito mesmo, é gerar texturas, gerar imagens para usar na modelagem 3D. Né? Então, lógico que eu coloco um prompt um pouco maior, descrevendo a textura, mas só para vocês entenderem, ó, gere uma textura seamless, né, sem emenda. Sempre que vocês forem pedir para gerar uma textura, peça dessa forma. Porque aí eu consigo fazer a extração daquela imagem do objeto existente. Né? Então, antigamente, né, na minha época, eu tinha que ficar fazendo essas reconstruções de textura, de imagem, no Photoshop. E eu levava muito tempo fazendo isso no Photoshop. Hoje não. Hoje eu consigo gerar isso em segundos, né? Então a gente ganhou aí um tempo, uma evolução muito grande. Então eu trouxe outro exemplo. Aqui até um exemplo real mesmo, esse espelho era um espelho existente onde seria mantido no projeto. Só que o 3D Warehouse, por exemplo, não tem. Né? Então o que eu posso pedir para o ChatGPT? Recrie a imagem desse espelho, somente o espelho, porque senão ele pode recriar da luminária junto, né? De forma frontal. E aí eu pego essa imagem e utilizo na minha modelagem. Outra ideia também, pedir para criar uma textura, por exemplo, do vaso. E aí você aplica aquela textura lá na sua modelagem. Né? Então a gente tem todo... Eu gosto de descrever a imagem. Eu fico descrevendo manualmente? Não. O que eu peço para o ChatGPT? Descreva essa imagem detalhadamente. Então eu pego o que ele me descreve e mando criar uma textura, tá? Outra ideia também, ChatGPT, mas vocês podem usar o Gemini também, tá, gente? Tudo que eu estou mostrando aqui de ChatGPT, pode fazer no Gemini também. De vez em quando, o Gemini entrega melhor do que o GPT, e o GPT, de vez em quando, me entrega melhor que o Gemini. Então, quem me entregar melhor, eu fico. É tipo isso. Então, aqui o GPT, eu posso hospedar os mobiliários, né? O sofá, mesinha, quadro, almofada. Então, eu faço o upload daquilo que eu quero no meu projeto. Aquela imagem ali, gente, foi feita no Paint, aquele programa que criança desenha. Vocês podem fazer um croquis à mão. Não precisa abrir um software tradicional, um AutoCAD da vida para fazer a planta. Faz algo simples e pede para o ChatGPT, né, fazer aquela imagem com aquela disposição com aqueles mobiliários. Pode ser para o Gemini também, tá? Uso muito também, tenho a foto do cliente, tá? E aí eu não estou encontrando esse revestimento na internet para usar na modelagem. Peço para o ChatGPT